telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Letícia. Começando o primeiro bloco de notícias de hoje, dia 13 de abril. Vamos iniciar com o jornal O Globo. Julgamento de autoridades. Maioria do STF vota por estender foro especial após saída do cargo. Entendimento busca evitar que processos se prolonguem por sucessivas mudanças de juízo. 6 ministros do STF votaram para a extensão do foro privilegiado, mesmo após autoridades julgadas deixarem a função política. A intenção é reduzir o prolongamento das ações devido ao chamado elevador processual, quando os casos sobem ou descem para diferentes instâncias da Justiça, após o investigado assumir ou deixar um cargo com foro. O ministro André Mendonça pediu vistas. E moeda vai para 5,12 centavos. Juros nos Estados Unidos e tensão levam à maior cotação do dólar em 6 meses. Em minoria, governo se articula para evitar derrotas na Petrobras. Afastamento do presidente do Conselho de Administração da estatal deixou o governo em minoria no colegiado. Enquanto recorre à decisão judicial, o Planalto teme ser derrotado em eventual debate no Conselho sobre distribuição de dividendos. Padilha fica, entre aspas, só por teimosia, diz Lula após ataques de Lira. Alvo de críticas públicas do presidente da Câmara, ministro da Articulação Política é defendido pelo chefe. PT diz que falas de Lira comprometem harmonia entre poderes. Risco de ataque de grande porte do Irã contra Israel preocupa. Ante a ameaça de retaliação em larga escala do Irã por morte de militares, Estados Unidos reforçam suas posições no Oriente Médio e países pedem que seus cidadãos evitem viajar para a região. Em meio a queixas de usuários, metrô do Rio é o mais caro do país. Tarifa subiu para R$ 7,50, a despeito de críticas de quem usa o serviço, como a baixa de integração com outros modais. Governo estadual retirou parte do subsídio no pós-pandemia. E aqui, no segundo caderno, livros que abraçam e dão força, chamada de ficção de cura, literatura de origem asiática ambientada em locais como os cafés e livrarias, ganha público que busca soluções para impasses e dicas para uma vida melhor. Aqui temos também Anselmo Góes falando sobre Justiça do Rio, tem decisão inédita sobre plano de saúde. Vício nas redes e superproteção dos pais afetam jovens. E CEO da JetSmart analisa cenário de voos low cost no Brasil. E Gustavo Poli sobre o justo, o certo e o errado no futebol e na vida em sociedade. Oceli. A capa do jornal Estado de São Paulo, edição de hoje, destaca: no fim de semana em São Paulo, Campeonato Brasileiro, Legião Gringa. Torneio começa com 116 estrangeiros, um recorde. São Paulo de Arboleda joga hoje. Como criar um bairro agradável? A agência da ONU indica o caminho. Na área de saúde, nova diretriz para a pressão arterial. Medição mais precisa deve ser feita em casa. A imagem de destaque da capa do jornal Estado de São Paulo é sobre o bem-estar. Traz uma foto dessas 4 senhorinhas japonesas, uma de 89 anos, outra de 82, outra de 88 e a mais nova de 74, dizendo a matéria que idosos são ativos na família e na comunidade e as relações sociais é um dos pilares da vida longa. Mais destaques da capa do Estado de São Paulo. Poderes.
Supremo Tribunal Federal forma maioria para ampliar foro privilegiado de políticos na Corte. Presidência da estatal. Ação de Fernando Haddad e Pacheco dá sobrevida a Prates na presidência da Petrobras. Oriente Médio. Estados Unidos avisam sobre possível ataque de Irã a Israel, que entra em alerta. Mas a manchete principal do jornal é: Lula corta publicidade no X, que é o antigo Twitter, após embate entre Elon Musk, que é o dono da plataforma, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Diz a chamada de capa: por prazo indeterminado, o governo Lula suspendeu novos contratos de publicidade na plataforma X, o antigo Twitter. A decisão ocorre após o empresário Elon Musk, dono da rede social, ter feito críticas ao presidente e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. A suspensão tem como base norma da Secretaria de Comunicação Social, que restringe veiculação de anúncios estatais em canais que, a juízo do governo, promovem desinformação. Entre janeiro de 2023 e abril de 2024, o governo Lula destinou R$ 654 mil ao X para impulsionar publicações de utilidade pública e ações de comunicação institucional. Ontem, o presidente da Argentina, Javier Milei, se encontrou com Musk nos Estados Unidos e disse ao empresário que daria a ajuda que ele precisasse na crise com a Suprema Corte Brasileira. Outros destaques da capa do jornal: Notas e Informações trata sobre saidinha não é favor aos presos. A coluna do Estadão destaca: Haddad sonda mercado sobre indicação para a presidência do Banco Central. Tem dois artigos aqui: erro de Biden é adotar as tarifas de Trump. Em uma alga, o futuro dos adubos. Eram essas, então, as manchetes em destaque da capa do Estado de São Paulo. É com você, Letícia. Agora vamos para os destaques da capa da Folha de São Paulo. Sem reforma, Lula retoma a expansão do funcionalismo. Após 7 anos de enxugamento, o governo vai abrir 6.640 vagas e planeja criar mais 100 campi federais até 2026. O governo Lula prepara nova expansão do funcionalismo federal, com abertura de 6.640 vagas e criação de mais de 100 campi de institutos federais de ensino até 2026. A retomada das contratações acontece após 7 anos de enxugamento inédito da máquina pelas gestões Michel Temer e Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, não houve reforma administrativa e a gestão petista enfrenta ameaça de greve de professores de universidades federais e institutos federais. A máquina convencional federal possui 206,3 mil servidores em órgãos como o Ministério da Saúde, INSS e IBGE. Nas instituições de ensino, eles são cerca de 237,2 mil. Planalto teme retaliação da Câmara após embate com Lira. Integrantes do governo Lula temem que a Câmara dos Deputados imponha derrotas à gestão petista, após o embate público entre o presidente da Casa, Arthur Lira, e Alexandre Padilha, de Relações Institucionais. Na quinta, o deputado chamou o ministro de incompetente. Ontem, Padilha disse que não desceria ao nível dos ataques. Ajudou a azedar o clima a atuação de governistas para manter a prisão de Chiquinho Brazão.
Em outra frente, o Centrão engrossou a parcela dos que veem interferência do STF em novos atritos entre poderes. E STF tem maioria para ampliação do Fórum Especial. Com o voto de Luiz Roberto Barroso, o STF formou maioria para ampliar o Fórum Especial de Autoridades. A Corte entende que, em casos de crimes cometidos no cargo, em razão dele, o fórum deve ser mantido após saída da função. O julgamento foi interrompido. E petista faz elogios aos irmãos Batista em fábrica da JBS. Presidente Lula fez ontem afagos a Joesley e Wesley Batista em evento em Campo Grande. Em discurso, Lula diz que, abre aspas, país não pode viver subordinado à mentira, fecha aspas. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto, é proibido mentir. Quem mentir vai ser preso, afirmou ele. E na área de mercado, Rodrigo Zeiden fala sobre as empresas coitadinhas. Parece que vamos jogar fora os acertos da Lava Jato junto com os erros. E Viação suspeita coagiu peroeiros, diz promotoria. Uma das viações de São Paulo, suspeitas de lavar dinheiro da facção criminosa PCC, tem histórico de ameaças e extorsões a ex-peroeiros, afirma a denúncia do Ministério Público. A empresa é alvo de pedido de indenização por dano moral coletivo de 600 milhões. Nova linha do metrô de São Paulo, nos Jardins, preocupa moradores. E Itália briga com marca por direitos de obra de Da Vinci, na área de mercado. E Brasil ganha com reforma argentina, afirma chanceler. A chanceler da Argentina, Diana Mondino, afirma em entrevista a Mayra Paixão que o Brasil é o país que se pode beneficiar inicialmente do fim dos controles cambiais prometidos pela gestão Milei. Ela disse: estamos abrindo a economia o mais rápido possível. E assim como no Globo, aqui fala sobre o dólar dispara a R$ 5,02 com forte inflação nos Estados Unidos. E no editorial, ampliar funcionalismo é perpetuar distorções sobre plano de contratações do governo Lula. Voltamos agora com Oceli. Hoje não temos a edição impressa do Valor Econômico, mas vamos destacar aqui para vocês as manchetes do portal do jornal. A agenda econômica segue blindada à crise entre Arthur Lira e Alexandre Padilha, mas recado pode vir nos vetos presidenciais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se queixa de acordos descumpridos e atraso no pagamento de emendas parlamentares por parte do governo federal. O ministro, no entanto, Alexandre Padilha, vem rebatendo que a quitação de emendas é recorde e seus aliados veem desejo de Lira de voltar a controlar diretamente a liberação das verbas, como acontecia no governo anterior de Jair Bolsonaro. Após crise entre Musk e Alexandre de Moraes, responsável pelo X no Brasil, deixa o cargo. Mais duas matérias correlatas. Milei, o atual presidente da Argentina, se reúne com Musk nos Estados Unidos e oferece a ele apoio em rixa contra o Brasil. E governo tira publicidade do X. São Paulo tem quase 1/3 dos bares e restaurantes do Brasil. Lula diz que só de teimosia Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério. Essa frase foi dita ontem num evento em São Paulo. Ataques de Lira a Padilha refletem votação sobre brasão e cobrança por emendas. Israel vence batalhas, mas corre risco de perder guerra em Gaza. Vendas de anabolizantes disparam e crescem 670% no Brasil
em 5 anos, diz a imortal da Academia Brasileira de Letras, Heloísa Teixeira. A arte é mais expressiva quando expõe uma opinião. No mundo, país asiático tem o português como um de seus idiomas. Ele fala aqui de Timor-Leste, que o território é menor do que Sergipe. O que fazer quando o plano de saúde cancela o contrato? Argentinos da classe média driblam a inflação das ruas. Pix ganha terreno na balança do PIB per capita e no comércio. Ainda na área de política, o Valor Econômico destaca na capa do seu portal. Ministro Mendonça pede vista após Supremo Tribunal Federal formar maioria para ampliar alcance do foro privilegiado. À sombra da disputa pelas saidinhas, Ministério Público de São Paulo elege lista tríplice. Governo Federal veta fim da saidinha de presos para visita familiar. Líder da soltura de Brasão, Elmar Nascimento, deputado federal, se fragiliza na disputa pela presidência da Câmara. Depois de Chiquinho Brasão, precisamos falar agora de Domingos Brasão e dos conselheiros dos tribunais de contas. Letícia. Vamos agora para os destaques da capa do Correio Brasiliense. Começando sobre estresse, brigas e multas no desafio de encontrar uma vaga para estacionar. O vídeo de um motorista quebrando vidros e lanternas de um carro que impedia a saída do veículo dele da vaga no setor hoteleiro norte, correu à internet. Aquele foi um gesto extremo e violento, mas indica o nervosismo de muitos com o colapso dos estacionamentos públicos nas áreas centrais de Brasília, no centro de Taguatinga e Ceilândia e em Águas Claras. Há muitos carros e poucos espaços gratuitos e os condutores param em locais proibidos. Em 2023, foram 174.076 multas por essa infração e 476 por dia. Idosos têm nova chance para a UMB. As inscrições para o segundo vestibular 60+, da Universidade de Brasília serão abertas no dia 30 e oferecerão 216 vagas em 60 concursos no portal da instituição. E Maratona 2024, Brasília. Inspiração que vem do futebol. Ex-jogadores como o brasiliense Kaká aderem cada vez mais às provas de rua. O melhor do mundo em 2007 já correu Maratona de Berlim. Há uma semana da prova Candanga, conheça histórias de resistência dos boleiros nos 42 quilômetros. Lula avisa Arthur Lira. Padilha tem vida longa no governo. Chamado de desafeto pessoal e incompetente pelo presidente da Câmara, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu apoio público do chefe do Planalto. Só de teimosia, ele vai ficar muito tempo nesse ministério, discursou Lula. E Congresso e STF em novo embate. A ampliação do foro privilegiado se tornou a nova frente de batalha entre dois poderes. No Supremo, a maioria é formada por ampliar o alcance da prerrogativa. No Parlamento, a oposição tenta restringir o dispositivo por meio de uma PEC. E Blue Sky quer mais brasileiros. Ao Correio, a CEO da rede social, Jay Graber, mostra discordâncias com Elon Musk, dono da X. Graber comemora a adesão de usuários que deixaram o ex-Twitter após polêmica entre o bilionário e o ministro Alexandre de Moraes, do STF.
mais mercado para a carne. Lula visita a fábrica da JBS em Campo Grande e confirma a habilitação de mais frigoríficos para a exportação de produtos à China. E sobre racismo, temos uma denúncia de injúria em jogo entre escolas. Direção da Escola Nossa Senhora de Fátima, da Asa Sul, afirma que seus alunos receberam ofensas como macaco, filho de empregada e pobrinho numa partida de futsal. E Estados Unidos garantem apoio a Israel contra o Irã. Casa Branca acredita que a ameaça de Teherã é concreta e deve enviar reforços militares para a região. O Irã vai fracassar, disse o presidente Joe Biden. Elceli. A capa do jornal O Povo de hoje, do jornal cearense O Povo, não poderia deixar de ser. Hoje a cidade de Fortaleza está de aniversário, completando 298 anos, e a capa é dedicada à cidade de Fortaleza. Como vocês podem ver, cidade de Fortaleza, cidade do sol e da luz, 298. É uma foto feita pelo repórter fotográfico Francisco Fontinelli. Vocês podem ver aqui na praia, dizendo: Fortaleza completa 298 anos de luminosidade. Ensaios, dentro desta edição, trazem reflexão sobre o papel do astro-rei na identidade da capital, sob as perspectivas histórica, artístico-afetiva e científica. Ainda é destaque na capa do jornal Povo. Com 18 casos somente em abril, Ceará registra 86 mulheres assassinadas neste ano de 2024. Esportes. Embalado pela goleada, Fortaleza visita São Paulo em estreia no Brasileirão Série A, jogo hoje lá em Morumbis. Na política, eleições em Fortaleza. Partidos disputam vice em chapa encabeçada pelo PT. E na área de economia, contas de luz podem ficar 2,81% mais baratas no Ceará a partir do próximo dia 22. Letícia. Partindo agora para os cadernos do Globo. Na opinião, prioridade no setor elétrico é acabar com os subsídios. Alívio trazido por MP do governo à conta de luz será momentâneo, mas custo perdurará por vários anos. Sucessivos recordes de temperatura põem planeta diante do imponderável. Março foi o 10º mês consecutivo de quebra de barreiras. Cientistas questionam se tendência é irreversível. E nos artigos, Carlo Alberto Sardenberg fala sobre não pode ter censura. Pablo Hortelado, sobre mídias sociais produzem geração ansiosa. Outro artigo, sem regulação, plataformas digitais viram ameaça. E Eduardo Afonso, creio porque é absurdo. Na área de política, mudança na regra. Supremo forma maioria para ampliar fórum especial e Congresso articula reverter medida. Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria para ampliar o fórum privilegiado de autoridades nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, mesmo após a saída da função. O placar de 6 votos foi atingido com o voto do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento, porém, foi suspenso após novo pedido de vista, dessa vez do ministro André Mendonça. Temos também um destaque sobre o prêmio Faz Diferença O Globo. Os indicados de 2023 por categoria. Na economia, temos Haddad como avanço maior na economia. Responsável pela aprovação do novo regime fiscal do país, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, articulou ainda a proposta de reforma tributária aprovada pelo Congresso.
Em 2023, a economia cresceu acima do esperado e a inflação ficou sob controle. Ainda na disputa temos Rodrigues e Marina. Outra matéria é sobre Lira ataca, mas Lula mantém Padilha só de teimosia. Chamado de incompetente e desafeto pessoal pelo presidente da Câmara, ministro também reagiu e disse que não desceria a esse nível. Para o PT, comentário compromete liturgia do cargo e harmonia entre poderes. Um dia depois do presidente da Câmara, Arthur Lira, classificar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, como incompetente e desafeto pessoal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e o próprio ministro reagiram ontem ao ataque. Embora o Palácio do Planalto negue nos bastidores, as respostas acentuam a crise com Lira, que reclama do trabalho de Padilha, responsável pela articulação política desde os primeiros meses do governo. E Milei oferece a Musk levar operação do X no Brasil para a Argentina. Apoio do presidente do país vizinho ocorre no momento em que o dono da rede social virou alvo de investigação do STF. Em meio ao embate entre o Supremo Tribunal Federal e o empresário Elon Musk, o presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu ontem com o bilionário dono da rede social X, o antigo Twitter, em viagem aos Estados Unidos e ofertou colaboração no conflito que a plataforma mantém no Brasil. Segundo integrantes do governo argentino, Milei ofereceu ajuda no que Musk precisar com seus funcionários e sinalizou que eles serão mais do que bem-vindos na Argentina. E a agenda eleitoral de Jair Renan tem bingo e prova oral. De chinelo e com blusa de banda de rock, filho de Bolsonaro se lançou para vereador de Balneário Camboriú, em um evento com idosos. Ele conta com a ajuda do pai, que teme o 04 seja motivo de chacota. Com um cargo de assessor no Senado, Jair Renan Bolsonaro acompanhava na noite da terça-feira da semana passada os trabalhos da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, cidade com cerca de 150 mil habitantes no litoral norte de Santa Catarina. Em um vídeo divulgado nas redes sociais no mesmo dia, sentado na plateia, criticava a ausência de vereadores na sessão e prometia mudar isso. A agenda faz parte da estratégia de campanha adotada pelo filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, para se tornar o quinto político do clã. Marqueteiro deixa pré-campanha de Tabata a prefeita de São Paulo. Aliados à deputada do PSB afirmam que desembarque de Pablo Nobel passa por desentendimento e falta de pagamento. E segurança linha dura puxa aprovação de Caiado. Com apoio de 86% do eleitorado do estado, o governador de Goiás aposta na redução de índices de criminalidade e prioriza a área em sua comunicação. A alta letalidade policial é criticada por opositores. E PGR diz que marco temporal é inconstitucional. Parecer enviado por Gonê ao Supremo defende que a Corte suspenda provisoriamente pontos de lei aprovada em setembro pelo Congresso, mantida após vetos de Lula serem derrubados até um julgamento definitivo. A Procuradoria-Geral da República defendeu a declaração de inconstitucionalidade de diversos pontos da lei, que definiu a tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas. A PGR solicitou que o STF suspenda provisoriamente esses pontos, até que ocorra um julgamento definitivo. A morte branca. Aquecimento do Atlântico ameaça corais do país,
com efeitos na pesca e no turismo. No mar, a morte branca. Os recifes de corais, beneficiários de uma vida marinha, começaram a branquear no Nordeste e no Sudeste devido à temperatura elevada do Oceano Atlântico, combinada com efeitos El Niño, levantamento da rede de monitoramento do branqueamento coral vivo, parceria de universidades, entidades governamentais e as associações da sociedade civil, revela que em alguns recifes do Nordeste, até 100% dos corais já branquearam. E Project Z é uma nova base para discursos de ódio e crimes, com maior moderação no Discord, plataforma da Singapura, é inundada de pornografia infantil e conteúdo nazista. Ao entrar na rede social Project Z, em menos de 20 segundos, a plataforma conecta a um desconhecido para conversar. Na primeira interação que a reportagem teve ao testar essa ferramenta, já recebeu o alerta de um usuário. É preciso cautela com tarados pervertidos e golpistas que frequentam aquele espaço virtual. O Project Z é uma rede social para onde foram extremistas e aliciadores de menores que migraram do Discord. Depois de que essa plataforma endureceu a moderação, afirma a pesquisadora Michele Prado. A plataforma é estruturada para o usuário conhecer novas pessoas. A interação com desconhecidos pode ser feita por texto, voz ou vídeo. Também possui salas temáticas em grupo que são chamadas de festas. Nova frente de batalha. Liminar deixa Petrobras sem comando no Conselho e governo em minoria no colegiado. A liminar da Justiça Federal de São Paulo, que afastou Pietro Mendes da presidência do Conselho da Petrobras, deixou o governo em minoria no colegiado, o que faz com que a União enfrente uma corrida contra tempo para derrubar a decisão. Na área de economia, agronegócio brasileiro abre mercados em 50 países. Mais de 100 regiões passaram a comprar de carnes a frutas. Setor exportou 166,5 bilhões de dólares no ano passado. E ministro diz que é preciso modernizar contratos de energia. Silveira defende link direto de prefeitos com distribuidoras para melhorar a qualidade do serviço prestado pelas empresas. Haddad pede atenção para que a reforma tributária não seja desvirtuada. E dólar sobe a R$ 5,12, maior patamar desde outubro. Investidores reagem à perspectiva de adiamento do corte de juros nos Estados Unidos, com a economia mais aquecida e possibilidade de conflito entre Irã e Israel. Economistas no Brasil começam a revisar para cima projeções para Selic e inflação no fim do ano. E a inteligência artificial parece mais assustadora do que realmente é. Brasil não favorece o modelo das ultra low cost. Uma das companhias aéreas ultra low cost de maior crescimento na América Latina, a chilena JetSmart atende às 6 cidades brasileiras por meio de 10 de suas 80 rotas. A operação inclui voos internacionais em 8 países e voos domésticos em Argentina, Chile, Peru e, desde o mês passado, Colômbia. Temor da iraniana. Após ataque de Israel a consulado, Estados Unidos reforçam bases e países alertam contra viagens à região. E promotoria do Chile aponta para a Venezuela em morte de ex-militar. Na área da saúde, medicina além da ciência.
Novas diretrizes orientam o uso de dispositivos para medir pressão. Tarifa nas alturas. Passagem do metrô do Rio sobe para R$ 7,50, a mais cara do país. E para finalizar, na área de esportes, Fluminense estreia confiando nos gols de Cano. Novo esporte olímpico, squash, vê cena feminina em crescimento. Evento no Rio reúne hoje mulheres amadoras e profissionais. Vamos agora voltar com o Oceli. Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, na coluna do Estadão, a nota em destaque diz: Haddad sonda Faria Lima e empresários sobre o timing de indicação à presidência do BC, Banco Central. Tradução é dizendo o seguinte, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sonda Faria Lima. Aqui é a Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde se concentra o núcleo financeiro do Brasil em São Paulo. Ele consultou o núcleo financeiro e empresários sobre o tempo oportuno para indicar o novo presidente do Banco Central. Vamos ler a nota. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou com agentes econômicos sobre o tempo oportuno para o governo indicar o sucessor do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em encontros recentes, ouviu de empresários e banqueiros que o limite deveria ser outubro, para evitar um cenário de incertezas e garantir tempo hábil para a transição. O mercado, portanto, concorda com o calendário sugerido por Campos Neto, que afirma querer fazer um processo sucessório suave. Para os agentes econômicos, é preciso previsibilidade e institucionalidade. A avaliação é que, a partir de novembro, seria tarde para o presidente Lula fazer sua indicação com risco de ruídos, principalmente se o escolhido for algum nome de fora do Banco Central. O ministro não comenta sobre o assunto. Nas páginas de editoriais do Estado de São Paulo, o primeiro tem o título: Saidinha não é favor aos presos. Lula acerta ao vetar parcialmente o projeto que restringe a concessão do benefício. Caso o Congresso derrube o veto, como é quase certo, terá sido por razões políticas e não técnicas. O segundo editorial tem o título: Jeitinho é incompatível com a segurança jurídica. Em vez de rejeitar a investida de Lula para retomar o poder estatal na Eletrobras, o STF, o Supremo Tribunal Federal, dá mais prazo para uma conciliação que desmoraliza contratos firmados conforme o que manda a lei. Nas páginas dos artigos, o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira escreve: bem comum, mera figura de retórica. Atualmente, assiste-se ao coletivo ser superado pelo particular, um fenômeno que é visto nas próprias instituições do Estado. O outro artigo é do arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer. Ele pergunta: que fazem os bispos na Assembleia da CNBB, Assembleia Anual que está acontecendo nesse período? O bispo diz: a igreja é servida e conduzida em cada diocese pelo seu bispo próprio, unido ao Papa, e no Brasil inteiro pelo conjunto dos bispos, unidos na Conferência Episcopal.
CNBB significa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil da Igreja Católica. Área de política. Supremo forma maioria para ampliar foro privilegiado de políticos na Corte. A matéria traz os votos e argumentos dos ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Barroso, por sinal, faz 6-0 para a tese que permite que autoridades sejam investigadas pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo após deixarem o cargo. A decisão poderá afetar inquéritos que envolvam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda na área de política, governo Lula corta publicidade no X, o antigo Twitter, e Milei, presidente da Argentina, oferece ajuda a Musk, que é o Elon Musk, que é o presidente, é o dono da plataforma X, nessa briga contra o STF. Eleição para o comando do Ministério Público de São Paulo define hoje lista tríplice. Só por teimosia, Padilha vai ficar muito tempo no ministério. A frase é do presidente Lula no evento ontem em São Paulo. Ele se refere à briga que está havendo entre Alexandre Padilha e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal. Eleições 2024 em São Paulo. Marqueteiro deixa equipe de Tabata na pré-campanha. Internacional. Estados Unidos avisam sobre possível ataque do Irã contra Israel, que entra em alerta. Para analistas, resposta pode vir pelo Hezbollah. Erro de Biden é adotar as tarifas de Trump. Justiça argentina culpa Irã por atentado de 1994. A inflação argentina desacelera, mas é a mais alta do mundo. São Paulo, Polícia Federal prevê parar as investigações e a emissão de passaportes em setembro. Corporação alega falta de orçamento. As estradas Padre Manuel e Mogi Bertioga terão pedágio automático. Nova diretriz sugere que pressão arterial não seja medida só no consultório. Na área de esportes, Brasileirão começa com recorde de atletas estrangeiros. São Paulo estreia sob desconfiança da torcida. Estevão começa a ganhar espaço com Abel e já é notado até na Espanha. No caderno de economia, furos no arcabouço começam mais cedo do que no antigo teto de gastos. Gastos fora do limite do arcabouço podem aumentar ainda mais. Dólar vai a R$ 5,12 com pessimismo sobre juros e tensão no Oriente Médio. Projeto com meta fiscal de 2025 sai na segunda-feira. Serviços recuam 0,9% em fevereiro, diz o IBGE. Por mais crédito, Caixa quer baixar compulsório. Atuação de Haddad e Pacheco dá sobrevida a Prates na presidência da Petrobras. Não se lidera falando de indicadores, tem de comunicar ambição, diz
a diretora executiva do grupo Fleury. E por último, o que fazer em caso de furto de celular e invasão e roubo de contas bancárias? Letícia, é com você. Letícia, é com você. Agora, nos cadernos da Folha de São Paulo, nos editoriais, ampliar funcionalismo é perpetuar distorções. Gestão petista ensaia nova expansão de um quadro de pessoal custoso e sem incentivo à eficiência, enquanto rejeita reformas por corporativismo. Em tendências e debates, temos o benefício da progressão de pena deve ser revisto. Um texto falando sobre não, populismo e reforço às facções, e outro, sim, regra atual é muito branda. Na área de política, Planalto teme retaliação da Câmara que mira a STF em novo atrito entre poderes. Julgamento do foro especial no Supremo e resultado de votação de prisão de Chiquinho Brazão acirram ânimo entre as instituições. STF tem maioria para ampliar foro especial. Mendonça pede vista. Com parecer de Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, Supremo tem 6 votos pela mudança de entendimento. A OAB sobe tom e busca se unir à Câmara contra Moraes. Presidente da Ordem diz: vamos chegar lá, após ouvir fora Xandão em evento. Moraes é aprovado em concurso sem aura de Xandão do STF. Ministro do STF recebe notas 9,5 e 10 em processo para professor titular da USP na Faculdade de Direito. E Lula elogia irmãos Batista na JBS e diz que, se pudesse, faria decreto para prender mentiroso. Carlos Bolsonaro chama a ação da PF de covardia extrema. E Milei oferece colaboração a Musk no conflito com o STF. O presidente da Argentina se reúne com o milionário da fábrica da Tesla nos Estados Unidos. Gestão Nunes tem proliferação de contratos com o mesmo grupo. Empresas concorrem entre si. Prefeitura afirma desconhecer parentesco. E Brasil pode ganhar com política cambial de Milei, diz chanceler. Diana Mondino, que vai a Brasília e São Paulo para a primeira visita bilateral, afirma esperar encontro de presidentes em breve. Ainda no caderno de Mundo, ex-vice do Equador vai ao STF contra delatores da Odebrecht. E promotor do Chile acusa Venezuela de mandar assassinar ex-militar opositor de Maduro. Estados Unidos esperam ataque do Irã a Israel em breve. Regime de Teherã promete retaliar bombardeio a consulado na Síria que matou integrantes da Guarda Revolucionária. Soldados amputados retornam ao fronte da Ucrânia. No caderno de mercado, sem reforma, Lula inicia a expansão do funcionalismo. Após enxugamento sob Temer e Bolsonaro, máquina federal terá concursos e mais servidores na educação. Facilidade para alterar regra fiscal gera temor de mais dribles. A articulação rápida arranhou credibilidade do arcabouço, dizem especialistas. E dólar mantém trajetória de valorização e fecha a R$ 5,12. Inflação na Argentina recua para 11% no terceiro mês de desaceleração. Prates fica na Petrobras com a ajuda de Haddad. Lula segue insatisfeito. A ausência de sucessor depois que Mercadante perdeu força evitou queda imediata do presidente da estatal. E redução de poluição e barulho desafia volta de supersônicos.
Montadoras anunciam 125 bilhões em investimentos. Na área de cotidiano, veto em saidinhas mostra fraqueza na insegurança, afirmam especialistas. E polícia prende 2 suspeitos de negociarem armas do Exército. Empresa acusada de elo com o PCC ameaçou e coagiu peroeiros. Denúncia do Ministério Público de São Paulo afirma que Transwulf agiu para que cooperados rejeitassem verbas. E nova linha do metrô preocupa moradores dos Jardins em São Paulo. Na saúde, judicialização para tratamentos infantis é mais diversa no SUS. Estudo analisou demandas das redes públicas e privada. Terapias de autismo são 51% de ações contra operadoras. E governo deve usar 1 bilhão para repatriar cientistas, diz CNPq. E no esporte, esquecida Copa Feminina de 1971 levou multidão a estádios. E clubes paulistas trocam Libra pela FU em meio a críticas a contrato com o Globo. Voltamos com o Oceli. Nas páginas internas do jornal cearense O Povo, na coluna vertical, a nota de destaque diz que Evandro Leitão, tem parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Trata do processo que o PDT nacional move lá no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que permitiu a desfiliação de Evandro Leitão, que é o deputado presidente da Assembleia Legislativa, por justa causa. O PDT Nacional está questionando essa decisão do TRE lá no TSE em Brasília, e o destaque aqui da nota é que o Ministério Público Eleitoral, junto ao TSE, deu parecer favorável à decisão aqui do TRE cearense. A foto de destaque da coluna é da desembargadora Nailde Pinheiro, dizendo o seguinte, que a TVC, a TV Educativa do Governo do Estado, veicula neste sábado, dia 13, a partir das 23 horas e 15 minutos, portanto, 11h15 da noite, o documentário Nena, a filha de Aurora, que apresenta a trajetória da ex-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, a desembargadora Nailde Pinheiro. Nena é o apelido da desembargadora quando era criança lá no município de Aurora. Só lembrando que a desembargadora é irmã de um colega nosso, jornalista Denísio Pinheiro. Estados Unidos avisam sobre possível ataque do Irã contra Israel. Mais de 1 tonelada de drogas incinerada em Aquiraz pela Polícia Federal. O Centro Odontológico da Polícia Militar do Ceará foi inaugurado ontem. Aí nós temos aqui a reportagem especial em homenagem aos 298 anos da capital do Ceará, Fortaleza. Fortaleza, cidade do sol e da luz. O sol de Fortaleza ilumina diferentes artes. Na área de política, eleições, PSB, PSD, MDB e republicanos de olho para indicar o vice na chapa do Partido dos Trabalhadores. Aí vocês veem aí a foto primeira é de Domingos Filho, presidente estadual do PSD, de Eudoro Santana, esse de barba, que é o presidente estadual do PSB e pai do ministro Camilo Santana, que é filiado ao PT. Temos a foto do Eunício Oliveira, deputado federal, que é presidente do MDB no Ceará,
E por último, a foto de Chiquinho Feitosa, ex-senador, que é o presidente do Republicanos. Indicação de vice e disputa pelo Senado em 2026 estão fazendo parte dessa decisão. Ainda na política, uma matéria sobre a sucessão lá no município de Canidé, do Sertão Central. Prefeita Rosário Ximenes e oposição se acusam de manipulação e fake news. O jornalista Érico Firmo, na sua coluna, destaca prefeito ou prefeita do ano 300. Ele diz que o prefeito que vai ser eleito agora no dia 6, agora em outubro, do dia 6 do primeiro turno, ou no dia 27 no segundo turno, esse prefeito vai fazer a festa dos 300 anos da capital cearense. Lula diz, por teimosia, Padilha vai ficar muito tempo no ministério. Ele é uma resposta ao presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira. Essa frase foi dita ontem no evento em São Paulo. Autonomia no comitê gestor é principal pleito dos estados na reforma tributária. Ontem houve aqui uma reunião do CONFAS, aqui em Fortaleza. Posição a ser defendida pelas unidades federativas na regulação do novo arcabouço tributário sobre o consumo foi um dos temas da reunião do CONFAS em Fortaleza. Tem a foto do Samuel Setúbal com os representantes dos estados. Reuniões do CONFAS e do CONCEFAS em Fortaleza tiveram como foco a reforma tributária, remessa conforme e renegociação de dívidas dos estados. Primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos do Ceará será paga dia 10 de maio. Essa antecipação foi feita ontem pelo governador Eumano de Freitas através de uma live, que ele fez nas redes sociais. Ceará projeta atração de mais de 3 bilhões de reais em investimentos. Ceará registra 86 mulheres assassinadas este ano. Somente em abril são 18 casos. Evento do Ministério Público do Ceará lembra a necessidade de preservar prédios históricos do Ceará. Ceará receberá 80 milhões de reais do governo federal para a construção de 11 mil cisternas. Lagoa da Messejana é entregue pelo prefeito José Sarto, requalificada e com novo espaço urbano. O editorial do jornal de hoje tem o título Uma Fortaleza para chamar de sua. E por último, a manchete do Caderno de Esportes diz: Duelo tricolor, largada na elite. Fortaleza encara São Paulo hoje à noite no Morumbis em estreia do Campeonato Brasileiro. Letícia. Agora nos cadernos do Correio Brasiliense, na área de política, Supremo e Congresso em nova rota de colisão. Corte forma maioria para ampliar o alcance da prerrogativa, enquanto o parlamento tenta reduzi-la por meio de uma PEC. Lula, Padilha fica só por teimosia. E de novo, Milei causa mal-estar. Violência, polícia invade casa errada e faz ameaças. Na área de economia, Brasil avança na exportação de carne. Prates, resiliência no cargo. Na área de mundo, Estados Unidos se unem a Israel para enfrentar o Irã. Na área de saúde e ciência, anestesia contra a depressão.
IDF registra 489 multas por dia. Operação contra o Aedes aegypti. E por último, na área de esportes, aposta na grana do jogo. E virou moda entre os boleiros, a corrida. Voltamos agora com o Oceli. Bom, nós não temos mais jornal hoje para ler, porque o jornal Valor Econômico não tem as páginas internas. Você pode se despedir dos nossos internautas. Então é isso, essas foram as notícias de hoje. Obrigada a todos e até a próxima.